Abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versículo 37. Mateus capítulo 5, versículo 37. Uma das riquezas que nós temos diante de Deus é a fé. E Paulo diz que a fé não é para todos, porque não são todas as pessoas que conseguem crer. Não são todas as pessoas que conseguem ter fé, não são todas as pessoas que conseguem acreditar piamente, que conseguem devotar os seus corações a crer no Senhor. Em Mateus capítulo 5, versículo de número 37, o Senhor Jesus diz assim: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Podemos assentar. Jesus, dando algumas recomendações para os seus, ele disse que o nosso falar deve resumir-se em dois posicionamentos. Ou nós devemos entender que é não e garantirmos o não, ou então nós devemos entender que sim e garantirmos o sim. Por quê? Porque o Senhor Jesus disse que o titubeio, que a incerteza, que a dúvida que nós trazemos, não só em nossas palavras e considerações, mas também em nosso comportamento, é de procedência maligna. Hoje é muito comum você olhar em uma pessoa e você observar que ela oscila como, não sei, que existem pessoas que não conseguem manter uma procedência firme, um caráter firme, uma personalidade firme, características firmes. O que acontece com o ser humano? Qual é uma das observações muito importantes para Satanás? A sua mudança. Diga, Satanás gosta de mudança. Mas não aquela mudança das quais nós temos aprendido no Evangelho, que nós precisamos mudar no conceito de melhorar, no conceito de acrescer, no conceito de crescer. Não. O que o diabo procura em cada um de nós é observar se a circunstância consegue tirar de nós sims, nãos, princípios, considerações. Então, ele anda em nosso derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. E uma das características que faz com que os cristãos sejam tragados pelo diabo é a sua inconstância. São pensamentos e sentimentos que se tornam propósitos, que se tornam determinações, que não são analisados, que não são ponderados, que não são previamente administrados e que se tomam decisões e depois, opa, eu não deveria. Antes de nós estarmos determinados a alguma coisa, antes de nós firmarmos qualquer coisa, nós precisamos analisarmos qualquer situação, qualquer decisão que nós vamos tomar e salvo estarmos prontos para o negativo. Porque é o seguinte, tem uma coisa no crente que se chama abdução, mas eles chamam de fé. Mas é abdução. Todos os planos que eles fazem, eles não contam com a questão humana, a questão mundo, a questão carne. Todos os planos que os crentes fazem, eles fazem um plano, parece que eles estão já no céu. Ali eles não contam com o desabono humano, ali eles não contam com a falha humana, ali eles não contam com a própria falha, com o próprio cansaço, com a própria desmotivação. Eles não contam com o fator mundo, eles não contam com o fator aflição. Então parece que eles estão desenhando um jardim do Éden. Parece que eles estão desenhando um oásis, um paraíso na terra. Quando você for fazer qualquer projeto e qualquer planejamento, você tem que contar com situações e circunstâncias que poderão ser contrárias. Por quê? Porque você não está fazendo um planejamento para anjos. Porque anjos não falham, a não ser os que. Você está fazendo um planejamento e você não é uma ilha. E você conta com o ser humano, direto ou indiretamente.
Outra coisa, você ainda não está no céu. Então você está fazendo um planejamento, você estando no mundo. E Jesus diz, no mundo vocês terão aflições. Então quando nós fazemos algum projeto e um planejamento, nós temos que ser pessoas sóbrias, sábias. Como o profeta Isaías diz sobre Jesus, que ele teria o espírito de sabedoria, de conhecimento, de entendimento. Então, quando você fizer qualquer projeto e qualquer falha, eu não estou falando de você ser negativo, eu estou falando de você ser racional. Prestemos a Deus um culto racional por meio da nossa vida. Então, você tem que analisar os pontos que são a favores e os pontos que são contra, os fatores que poderão supostamente te dar problema. Pastora, mas isso é muito complicado. Complicado é você tomar uma decisão e não estar preparado para o negativo dela. Porque tudo tem dois polos, até a moeda tem duas faces. Então, quando você toma uma decisão, você não pode permitir-se ser invadido por aquela sensação nostálgica, aquela sensação maravilhosa de abdução, que tudo será um paraíso. Projeto exige trabalho, trabalho traz cansaço, cansaço traz estafa, estafa traz fadiga, fadiga traz desânimo. Você tem que estar preparado para tudo. É igual o pessoal que casa, né? Eles casam achando que a festa de casamento vai durar eternamente. Eles não projetam. E você vai avisá-los, eles não acreditam em você. É igual alguns crentes que eles não sabem fazer. Está vindo aí o começo do ano, nós vamos trabalhar os nossos projetos. Só que para projeto você tem que trabalhar a negativa dele, e não só o ponto positivo. O que pode acontecer? Eu ser frustrado, decepcionado, ficar cansado, estar aflito, dificuldades. Eu estou preparado para isso? Eu tenho fé suficiente para isso? Eu tenho respaldo, meus pés estão verdadeiramente alicerçados na rocha que é Cristo. Eu creio em Deus, eu confio em Deus de verdade. A minha fé é uma suposição ou é um fundamento? Jesus diz, vocês têm que ter uma palavra só. Se disser sim inicialmente, é sim no meio e sim no final. Se disser não inicialmente, é não no meio e não no final. Porque o que passa disso é de procedência maligna. Porque quem é que tem vantagens com a dúvida, incerteza, insegurança, titubeio, fraqueza? O diabo. O que é de procedência maligna? É a mudança de variação. É você não esquema. Ficou difícil, você para. Ficou difícil, você estaciona. Você planejou o que você estava fazendo? Ou você ficou empolgado a tal ponto com aquilo que você não mediu? Que você não tinha condições, você só tinha duas mãos, dois braços e duas pernas. Você não tinha condição de carregar, você só tem uma lombar. E aí é o que acontece com os crentes. Eles querem abraçar tudo e fazer tudo, só que é o seguinte, eles não entendem que sobre eles tem um limite de peso. Até rodovia e estrada tem limite de peso, aqui só pode estar o peso. E aí? Você tem um limite de peso. Se você não está aguentando mais, sua vida espiritual foi afetada, sua vida física foi afetada, porque você resolveu abraçar o mundo, abraçar o que não podia. E aí o que acontece? Agora você está desmotivado, desanimado, com a sua vida espiritual comprometida. Por quê? Porque você não entendeu sobre o que Jesus diz. Sim, sim, não, não. Eu estou dizendo sim, mas peraí, deixa eu analisar o meu sim. Deixa eu analisar isso. Eu estou dizendo não, mas deixa eu analisar, porque o não também tem perda. Eu estou dizendo não, mas peraí, não, vale a pena porque a perda, ela vai ser mínima diante do ganho. Então tá, é não, não e não. Não, é sim, então é sim. Deixa eu analisar se eu disse sim, o que é que isso vai acarretar na minha vida. Então se eu disse sim, vai ser isso, isso e isso. Porque empolgação, ela passa no dia seguinte. E aí, como é que faz? Nós não vivemos de empolgação, nós vivemos de fé. O crente não pode ser empolgado, ele tem que ser robusto, ele tem que ter procedência, ele tem que ter raiz. E o que Satanás faz?
Ele aproveita dos seus titubeios, do seu cansaço, da falta de análise, da falta de prudência. Certamente você foi avisado, alguém te disse, mas a soberba é tão grande, pastora, mas é que eu tinha muita fé. Vamos entender o que é fé, irmãos. Fé não tem nada a ver com teimosia, com orgulho próprio, com amor próprio. Não tem nada a ver com esse tipo de coisa. A fé é o coração capturado em Jesus Cristo. É o coração firmado em Jesus Cristo. São as emoções voltadas para Jesus Cristo. É para a glória de Deus. É para o louvor do Senhor. Eu quero te dar um exemplo. Vamos primeiro em Tiago, antes de nós darmos um exemplo. Abre a sua Bíblia comigo em Tiago. Todos abriram? Tiago capítulo 1, versículo de número 6. Ele está falando sobre pedir sabedoria. E ele diz assim uma coisa, ó. Todo mundo abriu? Tiago 1, 6. Peça, porém, com fé. Quando nós oramos e pedimos algo para Deus, a Bíblia diz em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, versículo 6, ele diz assim: Deus se agrada dos que creem nele, dos que acreditam nele, dos que se aproximam dele, mas com fé. Quando você pede algo para Deus, você só precisa ter uma coisa: acreditar que Ele está te ouvindo, acreditar que Ele está te respondendo, que Ele vai te responder. Agora você tem também que analisar. O próprio Tiago diz assim, que vocês pedem, mas pedem para o mal. E nós não vamos entrar nessa situação. Vamos falar de coisas que são aprovadas por Deus. Para que você tenha convicção, você tem que saber que a sua petição é aprovada por Deus. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é boa. Tudo que vai fazer mal para você não é a vontade de Deus. Deus vê lá na frente. Você quer, mas vai fazer mal para você. Então não é a vontade de Deus. Ela é perfeita, ela não é mais ou menos, ela não tem que ser consertada, mascarada, reformada. E ela é agradável, ela agrada o coração de Deus. E o que agrada a Deus não é o que me agrada, o que agrada a Deus é o que não me faz mal, mas o que me faz bem. Aí ele diz assim: peça, porém, com fé e nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para a outra parte. Uma hora está aqui, uma hora está ali, um pensa de um jeito, pensa do outro. Aí o que acontece? Está prostrado, está desanimado, está sobrecarregado. Eu vou mudar alguma coisa. O que eu vou mudar? Deixa eu pensar o que eu vou mudar. O que você tem que mudar? Você precisa mudar a sua mania de querer colocar um problema em cima de outro problema. Pessoas não podem tomar decisões quando não estão bem. As decisões, você precisa aprender a tomar decisão quando você está bem. Nós temos que parar com este costume de permitirmos que as circunstâncias nos fazem ser decididos. Existem crentes que só decidem coisas quando ele está apertado, quando ele está sufocado, quando ele não está aguentando mais. Você não pode ser uma pessoa que decide quando a coisa está ruim para o teu lado. Porque não é você que está decidindo, é a circunstância que está ditando as regras, e por trás dela tem o diabo. Nós precisamos ser pessoas que nós antecipamos as ciladas de Satanás. Nós não podemos permitir que, eu tomei uma decisão. Tomou nada. Que decisão que você tomou? Você foi empurrado, você foi jogado em cima da situação. Você só agiu porque a situação não tinha outro jeito. Decisão se toma quando você está em paz, quando a coisa está sob controle, quando as coisas estão arrumadas. Existe crente que acha que ele tomou uma decisão só porque a coisa estava feia, não tinha nada o que fazer, então ele tomou a decisão. Isso não é decisão. Isso é uma coisa que você foi empurrado para fazer. Aí quando você vai tomar outra decisão? Quando a coisa fica feia, quando a coisa ficar terrível, e aí você vai tomar outra decisão. Mas você não está tomando decisão, você não está decidindo nada, você está sendo empurrado. As circunstâncias estão obrigando você a fazer alguma coisa.
E aí geralmente faz um erro para encobrir outro, faz um erro para encobrir outro, faz um erro para encobrir outro. Ao invés de arrepender, né? O arrependimento é algo tão maravilhoso, né? Dizer, Senhor, eu errei, me perdoa, quebranta meu coração foi endurecido pelos problemas, meu coração foi endurecido pela minha decisão errada, me perdoa, Senhor, eu errei, me perdoa, eu errei. É tão simples arrepender-se, é tão simples redimir-se diante de Deus, pedir perdão, retroceder, voltar atrás. Aí ele continua dizendo, versículo de número 8, o homem de coração dobre, o homem de coração dobre é o coração que tem dois lados, é inconstante em todos os seus caminhos, tudo que ele faz, ele não tem certeza de nada. Quero dar um exemplo sobre dúvida, quero que você vá comigo em Marcos capítulo 9, eu quero falar sobre o que leva, você sabe que o judeu é uma pessoa muito firme, decidida e determinada. Quando você vê um judeu, qualquer exemplo de um judeu aqui com dúvida, não é igual ao brasileiro, não. O brasileiro não precisa de nada para ele ficar com dúvida. A dúvida dele acompanha ele desde cedo. Desde cedo. Um judeu é alguém de princípios, de caráter, e quando você vê um judeu com dúvida, você vê que a coisa está feia para o lado dele mesmo. Você é alguém cheio de dúvidas? Alguém que... Eu gosto muito do que o salmista escreve, ele diz assim, Senhor, eu não tenho me envolvido em grandes assuntos, nem em coisas elevadas para mim. Você sabe que tem coisas que são elevadas para você? Você sabe que existem grandes assuntos que nada tem a ver contigo? Que são coisas para Deus? Quantas vezes a causa da sua sobrecarga, a causa do seu titubeio, do seu fracasso, do seu comportamento duvidoso, carga demasiada. Quantas pessoas se envolvem em grandes assuntos, em coisas elevadas? Deixa Deus trazer a situação para você, a que você tiver que resolver. Não queira você tomar partido, iniciativa, em coisas que Deus não planeja, que Deus não quer. Não se enfie em situação, em circunstância, que não é para você. Deus conhece a nossa estrutura, Ele sabe o que nós aguentamos, Ele sabe o que nós damos conta, mas muitas vezes nós nos intrometemos em situação da qual não damos conta, e nós caracterizamos isso como fé. O salmista diz, Senhor, eu não tenho me intrometido, eu não tenho me envolvido em coisas elevadas para mim. Eu conheço a minha estrutura, a minha estatura, a minha capacidade. Você conhece a sua capacidade? A sua estrutura? Existem pessoas que elas vão angariando sobre si situações pesadas. Você tem que balançar, por exemplo. Existem pessoas que têm uma família redondinha. Você analisa a vida dela, ela não tem um problema na família. Não tem. Essa pessoa, profissionalmente, ela pode assumir situações um pouco mais elevadas e pesadas. Mas existem pessoas que dentro da família, dentro do seio familiar, elas, como disse a mensagem esses dias, elas não são folgadas. Ela tem sempre um atrito, ela tem uma situação pendente, então ela percebe que aquela família já exerce sobre ela um desgaste. Então, profissionalmente, ele não vai ter sustentação como uma outra pessoa que tem na família tudo redondinho. Isso é uma questão de lógica. Eu tenho fé. E é esses que você vê caindo da fé, desanimados, deixando de buscar o Senhor, desistindo da fé e cansados. Por quê? Porque eles não fazem a matemática. É aquilo que Jesus diz assim, o reino dos céus, nós temos que fazer contas. Até para entrar nele. Se nós não dermos conta, nós não entramos. Então você precisa fazer contas. Bom, eu tenho uma família redondinha, um casamento abençoado assim, sabe? Meus filhos, não. Eu tenho questões que me sugam matrimonialmente. Então eu preciso no meu trabalho ter cuidado para que eu não possa me envolver em grandes assuntos, nem em coisas elevadas. Por quê? Porque eu vou pegar a minha família,
que não é como eu gostaria e fazer uma compensação no trabalho. Então eu não sou realizado conjugalmente, eu vou me realizar profissionalmente. Só que você não está caracterizando os dois lados. Tudo que você vai se envolver vai trazer pesar, vai trazer cobrança, vai trazer obrigação. E aí vai ficar ruim, piora a família e piora o trabalho. Olhe para o seu irmão e diga: aprenda a fazer contas. Eu quero, Deus me dá, Deus me dá, Deus eu quero. Você dá conta do que você pediu para Deus? Você é capaz? Não, mas o Senhor me capacita. Espere um pouquinho, você já não entende na parábola dos talentos que um recebeu 1, e o outro recebeu 5, e o outro 2. Segundo, termina o versículo. A capacidade de cada um. Deus sabe o que eu consigo. Deus sabe o que você consegue. Mas a questão não é Deus saber, é que nós saibamos do que somos capazes, do que nós vamos dar conta. Diga: eu estou entendendo. Que fé subsiste a uma pessoa que não sabe fazer conta? Que fé subsiste a uma pessoa que não sabe fazer conta? Conjugalmente, emocionalmente, você tem embaraços, tem engastes, tem situações que te desgastam, tem situações que, profissionalmente, você tem que ir mais devagar. Conjugalmente, está tudo redondinho, tudo certinho, tá, então vai poder dedicar-se um pouco mais. Você tem que fazer análise, você tem que entender um pouquinho. Você está vivo, a situação te desgasta. Te desgasta, e aí? Que fé subsiste a uma pessoa que acha que é de ferro? Aí depois ela descobre que não é de ferro quando? Na crise. Ela descobre que não é de ferro, que é de carne e osso, e ela tem vontade de mandar tudo para o alto. Marcos capítulo 9, versículo de número 17. Eu quero falar sobre umas situações que trazem uma complexidade para a fé. Eu quero falar primeiro sobre a característica principal do sofrimento. O sofrimento tem várias etapas, várias características, só que o pior sofrimento é o que é ligado ao coração. Diga: o pior sofrimento é o que está ligado ao coração. Amor, apego, carência, esses são os piores sofrimentos. Todo sofrimento que você já passou na sua vida que foi pior, que te marcou, foi o que foi ligado ao seu coração, aos seus sentimentos. Este homem tinha um filho. Então ele não tinha um primo, ele não tinha um sobrinho, ele não tinha um parente. Ele tinha um filho. Quanto mais próxima a pessoa, quanto mais próximo o negócio, quanto mais você investe, quanto mais ligação existe, maior vai ser seu sofrimento. Você tem que entender, diga comigo, a principal característica de um sofrimento é a ligação que eu tenho. Então você tem que analisar o seguinte: você precisa analisar a ligação que você tem com aquilo. A principal característica do sofrimento é a ligação que aquilo vai ter com você. Essa é a principal característica. Esse homem tinha um filho que estava doente. Um filho que estava endemoniado. Ele tinha uma doença que na época achava, quem sabe, que era convulsão, é nada. Ele tinha um espírito imundo e o pai sabia. A Bíblia diz assim, versículo 17, Jesus pergunta, o que é que eles estavam discutindo, da multidão respondendo, disse: mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. Meu filho, principal característica, ligação. O que você mais ama é o que tem probabilidade de trazer mais alegria ou então mais sofrimento. E você precisa entender isso. E o diabo sabe disso. Ele sabe. Ele sabe qual é a peça que ele mexe, ele sabe onde é que ele mexe, ele conhece as nossas ligações. Jesus diz: onde está o teu tesouro, aí está teu coração. Satanás sabe onde ele mexe. Onde ele mexe. Pessoas que são realizadoras, dinâmicas, que investem tudo de si, sua alma nos negócios, é ali que Satanás sabe. Se ele mexer uma pecinha, ele descaracteriza aquela pessoa e aquela pessoa fica em frangalhos.
Primeira característica é a principal do sofrimento, é a ligação que você tem com aquilo que está te dando problema. Satanás sabe disso, é a primeira coisa que ele vai pegar na sua vida. É o que você tem mais apego, é o que você tem mais dependência, é o que você ama, é o que você gosta, é o que você investiu. É ali que ele vai trabalhar. E o que fazer quando ele começar a trabalhar? Analisar a gravidade do elo, analisar a profundidade da ligação, da aliança e trabalhar como instrumento de Deus, não como vítima, não como um sofredor, mas como alguém aguerrido e forte para levantar aquela situação. Por quê? Porque a maioria de nós, quando nós começamos a sofrer um problema que é ligado diretamente conosco, nós nos sentimos vítimas e não nos portamos como instrumentos nas mãos de Deus para trabalhar aquela situação. Diga, eu estou entendendo. Segunda situação que trabalha contra a fé, o tema da mensagem é a batalha de Satanás contra a fé. A primeira é mexer naquilo que você gosta, naquilo que você ama, naquilo que você depende e naquilo que você precisa para viver. Segundo, é criar na sua mente uma impressão e uma certeza de impossibilidade. Não tem jeito. É o que o diabo, ele trabalha garantido nisso. Primeiro, ele mexe naquilo que vai mexer com você. Segundo, ele precisa convencer você que é impossível mudar aquela situação. Que é impossível mudar aquilo. E como ele faz isso? Quando você é dono de pessoas, é dono de coisas. Porque quando você tem aquela situação e você passou pela primeira etapa e conseguiu entregar para Deus, aquilo não é mais seu. Porque quando o diabo mexe ou a situação fica ruim para você, você percebe, meu Deus, isso era um ídolo para mim. Meu Deus, isso era um apego. Então você vai fazer o quê? Você vai converter aquela situação. Você vai fazer aquela situação ser para a glória de Deus. E se você converter aquela situação, ele não vai conseguir o segundo passo, que é a impossibilidade. Por quê? Porque se é questão de um membro da sua família, você percebeu a ligação que você tem com ele, você percebeu a carência, a dependência, você vai quebrar a ligação e você vai dizer, Senhor, como Ana, eu estou entregando o meu Samuel. E eu acredito que o Senhor é poderoso para cumprir as promessas do Senhor. Se é financeiro, você diz, Senhor, eu creio que é tudo para a tua glória, me perdoa, porque eu percebi na crise que eu fiquei desesperado, sem fé, angustiado. Então eu percebi que eu estava fazendo para a minha glória, eu estava fazendo para o meu sucesso. Então o Senhor me perdoa, porque eu estou convertendo essa situação para a tua glória. Aí ele não consegue o segundo feito, que é te convencer da impossibilidade. Segundo passo de Satanás, quando ele está liderando uma situação, primeiro é mexer com você por meio daquilo que você gosta, por meio daquilo que você quer, por meio daquilo que você depende. Segundo plano, é convencer você da impossibilidade. A Bíblia diz assim no versículo abaixo, e este, onde quer que o apanha, despedaça, e ele espuma, arranja os dentes, vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e eles não puderam. Segundo, impossibilidades. Fora do alcance do Pai, muito sofrimento, e fora do alcance dos discípulos também. Aquele homem chega com o filho, Jesus não estava ali, estava no monte da transfiguração, e os discípulos não conseguiram expulsar o demônio do menino. Segundo passo de Satanás é fazer com que algumas tentativas suas não dê certo. Orações não dê certo, campanhas não dê certo, busca, orações, jejuns não dê certo. Mas não é que não está dando certo. É que não é o tempo, não é o momento, não é a hora, Deus está trabalhando. Só que ele põe na sua cabeça dizendo assim, ó, viu, não deu certo. Viu, não deu certo. Viu, não deu certo. Ele precisa convencer você que é impossível, que está fora do seu alcance, você não consegue fazer e que Deus também não vai fazer. Essa é a segunda estratégia de Satanás. Criar um sistema de impossibilidades. Fazer você estar como incrédulo. Era ruim quando você estava no mundo, quando você era incrédulo? Era terrível, né? Mas existem muitos crentes incrédulos. Existem assuntos que você está orando que são grandes assuntos. E que você não tem partilha e nem licença, é para Deus, quando Ele decidir, quando Ele disser, e você fica em paz.
E você fica tranquilo. Por que você fica tranquilo? Porque você crê em Deus. Quando o diabo chega assim e diz assim, ó, é impossível. Você diz assim, é realmente, por isso que eu coloquei na mão de Deus. É impossível para mim, mas Deus é o Todo-Poderoso. É impossível para minha capacidade. É impossível porque eu posso neste momento. Mas por isso que já está nas mãos de Deus. Só que os crentes deixam se convencer. Ele olha para Jesus e diz assim, eu trouxe o menino e os discípulos não puderam expulsar. Ou seja, realmente é impossível essa situação. Nem os seus discípulos puderam. Desânimo, apatia, sofrimento, dor leva à incredulidade. Aquele homem sofria com aquele menino desde a infância, há anos. Então aquele tempo estava colocando aquele homem num sentimento, numa altura de incredulidade, de descaso com a fé e tudo mais. Você precisa tomar muito cuidado com o cansaço, com a tristeza, com o abatimento, cansaço físico, mental, emocional, decepção, frustração. Isso mina você, suga você por dentro. Faz com que você perca a fé, faz com que você perca o ânimo, você se torne um incrédulo dentro da igreja, ouvindo a palavra, mais apático, incrédulo. Aquele homem não tinha fé, ele não tinha fé. Mas por que ele não tinha fé? Porque ele estava cansado o suficiente, desanimado o suficiente, ele não aguentava mais vigiar aquele menino. Dia e noite ele tinha que vigiar aquele menino. A única esperança dele era Jesus. Só que ele chega lá, Jesus não está. Os discípulos que atendem ele. E os discípulos não puderam. Você imagina como é que estava o coração daquele homem. Próximo. Terceiro questão do diabo contra a sua fé. O tempo. A Bíblia diz assim que a esperança adiada enfraquece o coração. E aí o que a gente faz? O que a gente faz? O que você pode fazer para que as coisas aconteçam? Até o mês usar deste mês é que os nossos tempos, os meus tempos estão nas mãos de Deus. Existem pessoas que não têm paciência. Outras pessoas são desanimadas, não conseguem saber esperar. Esperar é uma arte. A esperança nos alegra, a esperança nos enche, a esperança nos abastece, a esperança nos anima. E existem pessoas que dizem, estou esperando, mas você olha nelas, elas estão prostradas, desanimadas, apressadas, cortando o caminho, criando atalhos. Isto não é esperança. Quando você realmente tem esperança, a sua esperança é paciente. A sua esperança te leva à comunhão com Deus. A sua esperança te leva à entrega. A sua esperança te leva a um contato íntimo, a uma necessidade de proximidade com quem pode te abençoar, com quem pode te ajudar. Isto é esperança. E aquele homem já há muito tempo sofrendo, há muito tempo padecendo, ele não tinha esperança. Ele não tinha mais esperança. Acho que as únicas gotas de esperança que ele tinha foi esgotada no momento em que os discípulos não puderam expulsar o demônio do filho dele. Quem sabe a religião não resolveu para você, quem sabe os seus cultos não resolveram, mas eu vou dizer para você quem resolve. Qual é o nome de quem resolve? Você ainda crê nele? Se perguntar para todo crente se ele crê em Jesus, ele fala que crê. Não é engraçado isso? Você falar para um crente assim, ó, estou percebendo que você não tem mais fé em Jesus. Ele fica bravo. Se duvidar, se ele tiver uma carne acentuada, ele te bate. Por quê? Porque você está falando, maculando minha fé. Mas na verdade a fé dele não existe. Ou está enferma, ou está muito pequena, que não consegue nem ver com binóculo. Por quê? Porque, primeiro plano, Satanás mexeu no que ele gostava, mexeu na sustentação dele, mexeu no que ele queria. Segundo, Satanás o convenceu da impossibilidade. Agora a questão é o tempo. Ele não sabe esperar. Depois de nocauteado por essas duas atividades malignas, ele não consegue esperar, ele não tem sabedoria para esperar. Uma das coisas muito interessantes que nós aprendemos com o Espírito Santo em esperar, você sabe o que é? Atividade. Quando você olhar para um crente, você vê dizendo, esse crente espera, ele está em atividade. Ele não fica estático, dizendo, ó Senhor, estou esperando, hein?
estou paralisado, desanimado, apático, estou esperando. Não, o crente que espera Deus dar uma atividade a ele, outra atividade, ele vai se envolver com outra coisa, ele vai fazer outra coisa, para quê? Para a alma dele ficar o quê? Animada, estabelecida, recreada pelo Senhor. E esperar não é você ficar estático diante, vai se envolver com aquilo que é de Deus. Fala, Senhor, eu quero esperar, mas eu quero esperar segundo a sua obra, eu quero esperar segundo a sua maneira. Então, Senhor, me envolva com outras coisas, eu quero me envolver. Por quê? Porque quando você fica vazio, Satanás vai encher a sua cabeça de muitas situações. Deus esqueceu de você, Deus não gosta de você, Deus não está nem aí contigo, suas orações estão enterradas. Mas quando você está envolvido com outra coisa, quando você está, Senhor, eu gosto de desafios, eu quero desafios, o que acontece? Quando você menos espera, a sua bênção está chegando. Quando um problema te monopoliza, ele vai te monopolizar por muito tempo. O problema não pode ser dono de você, você tem que ser dono da situação. Quando um problema, eu já disse isso, vou dizer de novo. Quando uma situação tem toda a sua atenção, o diabo não vai deixar ela tão facilmente. Porque você está amarrado com ela. Você é livre. Nada pode te aprisionar. Você está com um problema no trabalho, mas Deus está presente na família. Deus também está presente no trabalho. Vai alegrar-se, vai envolver-se com algo, vai dar glória a Deus, vai falar com o Senhor. Porque o que o diabo quer? Ver você desanimado, estático, inativo, sem atividade alguma. Esperando o quê? O que um crente como esse espera? O que vai acontecer para ele? Você sabe o que vai acontecer com você? Não? Eu sei. Olha para as suas mãos e vê quais são as sementes que você tem plantado. É isso que vai acontecer com você. Se você não tem semeado nada, você vai colher o quê? Estou com um problema, mas estou semeando. Estou amando, estou perdoando, estou orando, estou buscando, estou cultuando, estou tendo uma vida espiritual ativa, estou sendo curado. Então você está plantando sementes. A palavra do Senhor diz que o tempo de semear é o tempo do choro. O tempo de semear é o tempo das lágrimas, é o tempo do desgosto, é o tempo da aflição. Aquele que vai semeando e chorando, voltarão com seus feixes sorrindo. Aí, quando você está chorando, Satanás faz com que você sofra pelo apego, Satanás faz com que você acredite na impossibilidade e faz com que o tempo pese sobre a sua vida. Quanto tempo que você está sofrendo? Um mês, 1 ano, 2 anos, 3 anos. A Bíblia diz assim, 21, e perguntou o pai ao pai dele, quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele diz, desde a infância. Quanto tempo faz que você está passando por uma situação? Cuidado com a força do tempo. Você pode ser destruído pela impressão. Você fica impressionado, você deixa se dominar. Eu gosto muito de Isaías 61, que o Senhor diz assim, não foi eu que criei no ventre o bebê e eu não sou poderoso para tirar? Ela geraria e não teria o parto, e eu também não fiz a terra, eu fiz num só dia, criei todo, não, criei numa semana, eu criei num só dia, então vocês precisam aprender a esperar. Você sabe esperar? Eu sei, pastor, eu estou estagnado, só de boca aberta esperando. Não, você está cansado, desmotivado, estagnado, qualquer coisa, menos esperar. Quem espera tem esperança, quem espera tem alegria, quem espera tem graça, quem espera tem força. Então, quando nós esperamos, nós olhamos para o autor e consumador da nossa fé, porque a fé é feita de certezas e esperança. De onde vem a certeza? Do seu coração firmado no Senhor. Deus, o diabo mexeu com o que eu gosto, mas eu já quebrei o grilhão, não existe mais dependência. Deus, o diabo diz que é impossível, e eu disse que realmente era impossível para mim, por isso que eu pus na sua mão. Deus, o diabo está dizendo para mim que eu vou sofrer muito tempo, mas os meus tempos estão em tuas mãos, e eu espero em ti. Cuidado, meu irmão. O diabo, ele contra-ataca e ataca a sua fé. De
qual maneira? Primeiro, mexe no que você gosta. Aí você descobre a dependência. Quebra a dependência e entrega ao Senhor. Descobre, eu estava fazendo isso para o meu orgulho, para a minha soberba, mas agora é para a glória de Deus. Segundo, é possível, Deus vai fazer, Ele é poderoso. Terceiro, Senhor, os meus tempos estão nas tuas mãos e eu confio em ti. Quarta investida de Satanás. Versículo 22. Impressionar você. O diabo sabe impressionar? Claro que sabe. Quando Moisés chega diante de Faraó e o cajado de Moisés vira uma serpente, os magos de Faraó fizeram o mesmo. Por diversas vezes fizeram. Satanás sabe impressionar. Ele sabe imitar a obra de Deus. Ele sabe fazer muita coisa. E ele sabe impressionar os crentes também. Fazer com que você fique impressionado a tal ponto, tão abatido, tão entregue ao que está acontecendo, que você não tenha olhos para enxergar Deus. A Bíblia diz assim, no versículo 22, e muitas vezes, ou seja, eu não durmo, não descanso, tem lançado ele no fogo e na água, para o destruir. O diabo quer destruir meu filho. O homem já sabia do plano de Satanás. Você já sabe do plano de Satanás? Sei, pastor, e do de Deus? A questão é nós sabermos o de Deus e nos envolvermos. Você não sabe qual é o plano de Satanás? Só eu sei: roubar, matar e destruir. Esse é o plano dele. Está tudo incutido nessas três obras: roubar, matar e destruir. Esse é o propósito dele. Mas quais são os planos de Deus para mim? Que eu tenha Jesus e tenha uma vida em abundância. Pastora, mas agora mesmo eu tô ruim. Estou ruim. Como é que eu vou ter abundância? Você tem Jesus? Então, se você tem Jesus, você tem abundância. De força, de graça. É muito interessante nós como cristãos aprendermos que quando Davi disse, eu vou dizer isso para você de novo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele não estava dizendo que estava tudo bem na vida dele. Mas ele estava dizendo que quando ele era perseguido, não faltava caverna para ele se esconder e nem força nas pernas para ele correr. Que quando faltava pão para ele, não faltava um sacerdote para ele pedir pão. Então, se o Senhor é teu pastor, nada vai te faltar. Nada. Na angústia, socorro. Na perseguição, o poder da fuga. E assim vai. Nada vai te faltar. É ou não é? Davi não estava dizendo, eu vivo no mar de rosa. Não. Ele estava dizendo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Na perseguição, eu tenho 2 pernas e um monte de caverna para esconder. É ou não é? O Senhor é teu pastor e não vai te faltar saída. Não vai te faltar condições para você sair dessa situação. É isso que você tem que entender. Então o tempo não pode te impressionar. Você não pode ficar impressionado com o que o diabo está fazendo. Eu fico impressionado, agora eu vou usar a palavra impressionada no particular. Quando eu olho para os crentes, eles ficam estáticos. Olha o diabo, olha o que ele fez. Mas o que é que Deus fez? O que ele faz e o que ele pode fazer? Tá, eu vi, ele usou, ele aprontou, porque o ser humano, mas o meu Deus é um Deus que é grande, é um Deus, você cantou, não sei se é verdade ou se você cantou só porque estava no telão, mas você cantou, quão grande é o meu Deus, quão grande é meu Deus, e ele tem que ser grande aqui dentro, para que as realizações dele sejam exteriorizadas do lado de fora. Nós somos às vezes equivocados, porque nós falamos que o nosso Deus é grande, mas nós não esperamos coisas grandes, nós não nos impressionamos com as coisas que Deus tem feito. Olha o que Deus já fez na sua vida. Ele te trouxe até aqui. As piores batalhas você já ganhou. Paulo diz assim, nós estamos mais perto da salvação do que antes. As piores batalhas da sua vida você já ganhou. O porquê você olha e fica impressionado com aquilo que o diabo tem feito. Abatido. Joga no fogo e na água querendo destruir. O propósito de Satanás, pastor, é destruir. Mas o plano de Deus é o que vale. É o que vai perpetuar. É o plano do Senhor. Satanás tem um limite. Ele vai usando as cartas dele até um limite. Depois ele não tem mais. Espera. Vai orando. Vai repreendendo. Vai colocando e vai esperando.
Ele vai jogando as cartas, depois ele acaba, ele não tem mais o que fazer. Ele não tem mais o que fazer, e aí? Calma, calma. Olhe para Deus. Olhe para aquilo que Deus tem feito, olhe para aquilo que Ele pode fazer. É o nosso Deus que tem que nos impressionar. Quando você sai à noite e você olha para o céu, lá na sua casa, e você vê o céu estrelado, nublado, e você vê a dimensão de tudo aquilo. O Senhor teu Deus conhece as estrelas pelo nome. E você? Você é muito mais importante que uma estrela. Muito mais importante. E você tem que olhar para Deus e entender que um Deus tão grande, tão grande, tão grande, se fez homem para poder amar-te, para poder ajudar-te. Sabe por que Jesus veio? Eu sei, pastora, para me salvar. Tá, entre muitas coisas, dentro do contexto dessa mensagem, para você olhar para Ele e dizer assim: Jesus, o Senhor me ama tanto, 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 que despiu-se de sua glória, da sua majestade, se fez homem, para ser Emanuel, Deus comigo, para que eu nunca me sentisse só. Se você se sente só, e aí? E a humanidade de Cristo? Não valeu de nada? Ele veio e se fez homem, para que você pudesse dizer: o meu Deus é Emanuel, Ele está comigo, Ele é grande, Ele é maravilhoso. A fé faz nós enxergarmos o nosso Deus como Ele é grande, Ele é maravilhoso, e você alimenta dentro do seu coração a promessa, e você alimenta a palavra, e a realidade está ali, escancarada, e o diabo pintando de preto, vermelho, azul, amarelo, pintando todas as cores das quais ele tem, e você diz: o meu Deus, o meu Deus, o meu Deus, Ele é poderoso, eu sei, e você não precisa dizer audivelmente, e você não precisa que ninguém acredite junto com você, você não precisa de uma companhia limitada, você só precisa de uma fé enraizada, estabelecida dentro do seu coração, que você diz: Senhor, eu creio, eu venci o apego, Senhor, eu venci a situação, ela não teve domínio sobre a minha vida, eu venci, meu Senhor, eu não creio em impossibilidades, eu venci o domínio do tempo. Quinto e último erro que Satanás faz os crentes fazerem. Pastora, se Jesus aparecesse para mim hoje, tudo seria diferente. Minha oração para Ele seria diferente, minha postura, minha vida mudaria sim. Mas Ele disse em João que Ele moraria dentro de nós e manifestaria a nós. Ele já está dentro de você. Se você não o vê, eu não sei o que está acontecendo. O último erro que Satanás faz para combater a sua fé é você lidar com Jesus como se Ele fosse outro qualquer. Colocar Jesus à altura de seus problemas e seus traumas. Ele olha para Jesus e diz assim: se tu podes fazer alguma coisa, quer dizer, os seus discípulos não puderam, mas se tu podes. Você ainda olha para Jesus como Ele é? O grande, o maravilhoso, o Senhor da sua vida, aquele que faz todas as obras, aquele que é o sim e o amém de Deus, aquele que é o alfa e o ômega, o começo, o princípio e o fim, aquele que salva você de ti mesmo, aquele que salva você da tristeza, do abandono, do sofrimento, aquele que enche o seu coração de alegria, de paz, de certeza, de confiança. Você ainda olha para Jesus e você consegue enxergá-lo, vê-lo, quão grande é o Senhor teu Deus. Jesus ainda é maravilhoso. Maravilhoso. Ele ainda te encanta, te envolve, Ele ainda te fortalece, Ele ainda é tudo. Quando Ele chega, basta. Quando Ele se manifesta, pronto. A Bíblia diz assim, no versículo 22, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se tu podes fazer, Jesus pode fazer alguma coisa,
ele foi tão assim evasivo, alguma coisa. Jesus não faz alguma coisa, Ele faz o que você está precisando. Dê nome às suas necessidades. Se você quer que alguém se converta, diga: Jesus, converte. Não tenha dó, não tenha piedade, porque você está orando por uma pessoa para ser convertida, e você pede que Deus tenha misericórdia dela. Você diz: Senhor, faz um plano de salvação e salva. Precisamos aprender a orar, precisamos aprender a colocar palavras corretas diante de Deus. Se tu podes fazer alguma coisa, e aí? Ele pode ou não pode? Você tem certeza? Nós estamos falando de fé. Ele pode? Deixa o irmão olhar nos teus olhos para ver se realmente isso é verdade. Olhe na face do seu irmão. Porque dá para ver. A fé, ela é estampada na nossa face. Se você não tem fé, você fica no prejuízo. Você fica no prejuízo. Se você não tem fé, você está no prejuízo. Você precisa ter fé. Porque é só o que você tem. Se você disser: eu tenho isso ou aquilo, não, você tem fé. O que você tem agora é fé. O que você tem que fazer agora? Crer. E o que você tem? Fé. Eu preciso ter fé. Eu preciso crer. Aí, Jesus olha assim: você está falando de poder? Se eu posso? Aí Jesus olhou e disse: se você puder crer. Se você puder tirar a virtude de mim por meio da fé. Aí ele olha para Jesus e diz assim: sim, Senhor, eu creio, mas me ajuda a minha incredulidade. Eu sou incrédulo, Senhor. O sofrimento me fez incrédulo. A tristeza me fez incrédulo. Eu quero que você leia o último versículo com você, só para você entender um pouquinho sobre fé. Isaías 7:9, sobre a mensagem do Senhor para a casa. Vá lá comigo. Hoje eu estava meditando neste versículo, Deus estava falando muito comigo sobre isso. Isaías capítulo 7, versículo 9. Acas estava enfrentando uma aliança da Síria com Efraim. Efraim, houve uma maldição sobre ele, que ele seria exterminado, 65 anos depois. E o Senhor manda Isaías mandar uma palavra para Acas. Aí a palavra diz, dentre muitas coisas, e ele diz assim no versículo 9: entretanto a cabeça de Efraim será Samaria, e a cabeça de Samaria o filho de Remalias. Aí tem a parte aí, o que está escrito aí na parte abaixo? Se não o crerdes, certamente não há vez de permanecer. Se você não crê no que eu digo, não tem como eu fazer nada por você. Não adianta. 30 anos dentro da igreja, 10 de dom, não adianta. É fé, é crer. Eu creio e ponto. Ora a Deus, Senhor, captura meu coração, porque a tua palavra diz: se com o teu coração crerdes e a tua boca confessardes, você será salvo. Senhor, eu não quero que o meu coração seja um coração impressionável, seja proprietário de alguma coisa, ou seja, propriedade das emoções. Captura o meu coração. Eu quero ter uma fé definida, robusta, íntegra, sem ser passível de dúvida. Eu não posso ter uma fé cheia de dúvida. Eu não posso ter uma fé esburacada, uma fé oca. Eu preciso ter uma fé única. Davi descobriu que quanto menos ele possuía, mais fé ele tinha. Quanto menos o coração dele fosse dono de coisas, quanto menos o coração dele fosse ligado a coisas, mais fé ele tinha. Ele diz assim: se você não crerdes, você não pode permanecer. Você precisa ter fé. Você precisa ter fé. A Bíblia diz assim que Deus não se agrada de quem não tem fé. A fé não é uma questão para você de logística, de administração. A fé não é uma questão para você dizendo: não sei se eu vou ter, se eu não vou ter. É uma questão de sobrevivência, e depois é uma questão de abundância. Você é crente? Você tem que ter fé.
você pertence a Deus, você tem que ter fé. Você tem que cuidar da fé que você tem. Você tem que preservá-la. Você tem que sustentá-la e aumentá-la. Porque é para o seu próprio bem. A vitória que vence esse mundo é a sua fé. Se a sua fé for frágil, você pode ser entusiasta, você pode ter uma personalidade boa, você pode ser uma pessoa animada, uma pessoa esforçada, uma pessoa trabalhadora. Se você não tiver fé, você está descaracterizado como cristão. Tem crente que está dentro da igreja, que tem uma fé diminuta e enferma, mas ele tem uma personalidade voraz, ele tem um comportamento aguerrido, ele é uma pessoa ousada, ele acha que isso vai bancar ele. A palavra do Senhor diz em Isaías: não é pela força do cavalo, não é pela força do braço, porque meu povo tem que saber que sou eu quem lhe dá a vitória. A nossa fé não é: mas eu sou um bom negociante, eu sou uma pessoa trabalhadora, eu durmo só 4 horas por dia. O que adianta? Do Senhor vem o pão. O que resolve? Se você não tiver fé, você acha que a sua personalidade vai enfrentar esse mundo aí, ó? Você acha que seu comportamento aguerrido, sua força de trabalho, sua personalidade destemida? O diabo olha para os crentes que têm personalidade destemida, aí o diabo fala: oba, um lombão, eu só aqui, né? Porque tem crente que é assim. Ele diz: é o seguinte, eu não vou deixar me vencer por este erro, não. Eu errei, levanto, estou pronto para outro que eu errar de novo. Ele não analisa, ele não pondera, ele não vê onde é que ele errou, ele não corrige. E ele acha que isso é comportamento cristão. Você já viu? Eu já vi muitas vezes. Ó, pastor, o negócio, ó. O diabo pensou que ia me derrubar, que ia me destruir, mas estou de pé de novo, estou pronto para outra. Fala, peraí, o diabo só fez e aprontou porque ele deu brecha, porque ele errou, porque ele não creu, porque não aplicou a palavra, e ele está pronto de novo para errar de novo. É um lombão desse tamanho, para o diabo descer o chicote. Agora o que nós precisamos aprender? Uai, se eu cair em garras, se eu cair em situação, eu tenho que aprender, eu tenho que ponderar, eu tenho que analisar. Deus, eu preciso ter uma fé boa, preciso ter uma fé racional, eu preciso ter uma fé aguerrida. Eu não posso ter uma personalidade que atrapalhe a minha vida cristã. Eu quero fazer uma pergunta para você só para terminar. Quem banca você, a sua personalidade ou a sua fé? Fala a verdade. Trabalhador, destemido, o que mais? Aguerrido, esforçado. Esquece fácil as coisas, chacoalha a roupa, já está pronto para outro erro. Isso não é fé, é a sua personalidade. Você vai descobrir no final da sua vida que você nunca viveu pela fé. Por quê? Porque você não conseguiu construir nada. Só a fé constrói. Personalidade não constrói. Personalidade não consegue buscar promessa, ânimo humano, esforço, nada disso. Faz parte, só que não é âncora da solução. A âncora é a fé. As pessoas que mais têm dificuldade de ter fé na igreja nos últimos tempos são as de personalidade aguerrida. Porque elas colocam a sua confiança na sua força. Índole. Olha o que confunde os crentes. Porque eu tenho uma índole irrepreensível. Eu sou uma pessoa de caráter firme. Eu sou uma pessoa trabalhadora. Eu sou uma pessoa determinada. Cadê a fé? É a fé que vence o mundo. É a fé que traz a vitória. Aí vem outro lá e diz assim: Senhor, eu não sou nada disso não. Eu sou fraco mesmo. A coisa do meu lado é feia. Mas Senhor, eu creio em Ti. Alcança. Ele traz a promessa para a vida dele. Enquanto o outro fica ali, ó, de tombo em tombo. Ele pode cantar aquele corinho assim, ó. Tropeça aqui ou cai acolá, mas depressa levanta. Vive tropeçando, caindo e levantando para cair de novo. Levanta, cai de novo, levanta, cai de novo. Cuidado com a sua personalidade. Cuidado com a sua personalidade. Se você tem uma personalidade aguerrida, forte, determinada, você pode estar zerado de fé, sem saber que você está alimentando ali uma deficiência, que na hora do problema, do confronto com o inimigo, você vai perder a batalha, porque só a fé vence o diabo. A fé é a vitória que vence o mundo. Cuidado com a sua personalidade, meu irmão. Pastor, é muito bom ter uma personalidade boa. Concordo plenamente. Ter um caráter firme, ser idôneo, ser forte. Para quem que você está falando? Coisas que eu admiro, que eu gosto, que eu trabalho nos cristãos para que eles consigam. Só que isso não substitui a fé.
Você pode ser trabalhador, esforçado, você pode ser uma pessoa de planos, uma pessoa que não mede esforços, mas só a fé vai resolver na sua vida. Deu para entender? Não troca a fé por nada que é humano não, viu? Pelo caráter de personalidade, por caráter de determinação, porque é só a fé que vence o mundo, é só a fé. É muito bom as outras coisas para outras coisas, mas o que vai te abençoar é a fé. Se você tem todas essas coisas, muito bem para você, mas não faça delas a sua âncora é a sua fé. Crê em Deus, crê em Deus, crê em Deus. Crê em Deus, coloca isso na sua cabeça. Eu tenho que crer em Deus, eu tenho que confiar em Deus, eu tenho que ter fé. Eu não posso ser uma pessoa de titubeio, eu não posso ser uma pessoa fraca, porque eu vou te falar uma coisa para você. A pior queda, eu já vi muita gente desviar. A pior queda que existe não é dos fracos. O fraco, quando ele cai, você levanta ele com a palavra. Você olha para ele e você fala, Jesus te ama. E ele levanta, fica de pé e vamos embora. Agora, quando uma pessoa embasada na personalidade, idônea, de caráter firme, quando ela cai, meu irmão, ó, a coisa é dura para levantar. Por quê? Porque ele não vivia pela fé, ele vivia pela personalidade dele. E esse tombo é pesado. Esse tombo aí, quando cai, é pesado. Pastor, só está dizendo que é bom ser fraco? Eu não sei o que você quer entender. Só estou dizendo que você não pode viver segundo a sua personalidade, segundo o seu esforço. Sou uma pessoa trabalhadora, sou uma pessoa esforçada, sou uma pessoa dinâmica, determinada. Comigo é assim, comigo o diabo não me derruba não, eu levanto. Quando o diabo conseguir mexer numa peça frontal, ele te derruba e você para levantar vai custar, hein, meu irmão? Vai custar. Por quê? Porque a sua personalidade te deu força. Porque seu esforço te levou. Porque o seu caráter te embasou. Não foi a fé, foi coisas humanas, coisas credenciais humanas. Aí eu vou te falar que a coisa é feia. Tem que crer? Tem. Tem que ter fé em Deus. Pastora, mas eu estou muito abatido. Estou muito prostrado. Mas isso não é problema para Deus? É? Não. Estou passando uma fase muito difícil na vida. Queria que você desse só uma olhadinha para trás, que você já passou fases mais difíceis do que essa. Só que foram em tempos diferentes e você estava melhorzinho do que agora. Toda vez que você diz, essa é a pior fase da minha vida, é porque você está pior. Não é a fase que é pior, você está pior. Está com deficiência de fé, de ânimo, de Deus. Porque nenhuma situação da nossa vida atual é pior do que a outra. Eu quero que você fique de pé em nome de Jesus. Eu quero que você feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Eu quero que você fale com Deus. Deus está aqui, Deus é poderoso, Deus é grande, Deus é maravilhoso. Jesus é um Deus que nos revela o tamanho da nossa fé. Ele revelou a Ciro Fenícia, revelou a Pedro, ele pode revelar para você o tamanho da sua fé agora. Se você quer saber o tamanho da sua fé, é só perguntar para ele. Se ela está uma fé abandonada, uma fé no descaso. O Senhor quer que você creia. Ele quer que você creia nele. Ele quer que você confie. Quem sabe você chegou aqui respaldado pela sua personalidade, pelo seu caráter, pelo seu esforço. Isso tudo é bom, mas isso não vence. Não vence as trevas, não vence o diabo. Isso tudo é parte do nosso caráter cristão, mas não vence o inimigo. Eu quero em nome de Jesus que você agora consiga separar todo o esforço, tudo aquilo que é de caráter humano e a sua fé. Eu quero que você encontre a sua fé aí dentro de você. Quero que você tenha condições de olhar para ela. A palavra do Senhor diz que existem fé enfermas,
Quem sabe a sua fé está enferma, ela está doente, porque ela não foi cuidada. Ela adoeceu por falta de cuidados. Quem sabe a sua fé é pequena, porque não houve fé na pregação da palavra. Fala com Deus sobre a sua fé. Pede para o Senhor restaurar a sua fé nesta noite. Fala para o Senhor que você não pode ir embora para a sua casa com uma fé deficiente desse jeito. Fala, Senhor, eu estou como este homem, pai deste menino. Estou te pedindo, ajuda a minha incredulidade, eu te peço ajuda. Me socorre, Senhor, eu preciso crer, eu preciso sair daqui nesta noite crendo. Eu preciso sair daqui com fé. Meu coração não pode estar aberto para desconfiança. Meu coração não pode estar aberto para dúvida. Meu coração não pode abrir-se para questionamento. Eu tenho que olhar para Ti. E o Senhor tem que capturar os meus olhos, as minhas emoções e o meu coração. Eu preciso fixar as minhas intenções em Ti. E eu não posso aceitar convites do inimigo. Eu não posso aceitar que Satanás venha me dizer que eu vou perder, Senhor. Só o Senhor pode determinar isso. Só o Senhor pode determinar as minhas perdas. A perda do velho eu, da velha criatura. Oh Deus, eu não posso aceitar de maneira nenhuma que o diabo bombardeie a minha mente. O diabo quer atacar aquilo que eu gosto, aquilo que me dá segurança. Mas eu entendi a minha ligação, a minha idolatria. E eu entreguei ao Senhor. Depois ele quis criar em mim impossibilidades, mas eu disse que para Ti tudo é possível e eu creio nisso. Depois ele quis me convencer com o tempo, quis dizer que o tempo me traz sofrimento. Depois ele quis me impressionar, depois ele quis que eu tratasse o Senhor como qualquer outro. Diz para Jesus que Jesus não é como qualquer outro. Diz para Ele que Ele é único, que Ele ainda te captura, que Ele ainda te embebece, que Ele ainda te alegra, que Ele ainda te dá alegria, que Ele ainda te dá força, que Ele ainda te dá paz, que Ele ainda é o seu Jesus, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O seu Jesus é o mesmo, Ele tem poder. Olha para Jesus, não permita que você tire a visão de Cristo. Aquele homem trata Jesus como um dos discípulos. Jesus é Senhor, Jesus é Senhor. Eu quero que você abra a sua boca e diga quem é Jesus na sua vida, e diga quem é Jesus na sua vida, e diga que Ele é Senhor da sua alma. Começa a declarar agora a queda das trevas, o domínio de Cristo sobre essa situação. Eu quero que você levante a sua voz em nome de Jesus. Nós vamos cantar uma canção enquanto você ora, enquanto você fala com Deus. Vem Espírito Santo, venha levar essa oração até os pés do Salvador. Oh, recanta labachurianda labas. Oh, alimente-se da palavra. Deixa o Espírito Santo restaurar você. Deixa o Espírito Santo inundar a sua vida. Deixa o Espírito Santo transformar a sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Oh, levanta a sua voz. É hora da sua oração agora. É hora da sua oração. É hora de você colocar por terra. A oração é após a pregação da palavra. Ela determina o que sucederá. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Venha Espírito Santo, levante a sua voz.